Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre memória RAM. De novo, cara. Memória RAM tá aqui, ó. Eu tenho uma verdinha aqui, tradicional. Qual que é o objetivo desse vídeo de hoje, galera? A gente tem memória RAM simples assim, que é a memóriazinha verde, ok? Sem frufru, sem firula nenhuma. E a gente tem as memórias com RGB, memória RAM aqui, que nem eu tenho aqui, que a gente vai ver no vídeo de hoje, uma Aorus. É uma memória que tem um dissipador, uma parte de metal aqui, um alumínio, para esquentar menos. Tem um frufruzinho aqui, os pisca-pisca na memória, já é uma outra pegada. Além do componente ter a funcionalidade dele, tem um apelo estético muito grande. Qual que foi a ideia? Qual que é a pergunta que a gente quer sanar nesse vídeo de hoje? A gente vai em busca de, ao menos, dar um farol, dar um caminho em saber o que muda. Esse dissipador que a gente tem na memória RAM aqui, seja memória RAM DDR4, DDR3 ou DDR5, que é novidade agora, chegou há poucos dias no mercado, que a gente tem para o consumidor final usar. Esse dissipador, essa peça aqui bonitinha, né, que dá essa estética, serve para estética e serve para refrigerar. Mas no quesito de refrigeração, de arrefecimento, quantos graus esse dissipador baixa na memória? Em graus Celsius, qual que é o benefício aqui? É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente fez um teste com memória DDR4 e DDR5 e a gente vai ver essa diferença de temperatura. Se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, junta aí a nossa turma MW Informática. É isso aí, sem mais enrolation, vamos lá. Então, galera, vamos lá. O que a gente vai usar de exemplo nesse vídeo de hoje são essas memórias Aorus DDR4 e ela opera na frequência de 4.800 MHz. Exatamente essa memória que eu tenho aqui, desse jeitinho aqui, ó. Certo? Uma DDR4, 4.800 MHz. E aí tem também esse kit Kingston Fury DDR5, que já é mais novidade ainda. Essa DDR5 aqui, ó, já não tem tanto frufru assim, tem um dissipador para baixar a temperatura, mas não chega a ter um RGB que nem essa outra aqui, DDR4, tá? Ó, é só o metal aqui. Essa DDR5 trabalha em 5.200 MHz. Certo? O que a gente vai fazer aqui primeiro, tá? Eu vou tirar fora, em uma dessas memórias, tem duas peças exatamente iguais de cada uma delas. Em uma delas eu vou pegar e abrir aqui, tirar esse dissipador, tá? Pra gente ter o acesso aos chips de memória que estão soldados aqui no módulo, tá? Isso vai servir pra gente poder capturar a temperatura direto no chip da memória na hora que a gente for fazer o teste de estresse de memória RAM, que vai fazer com que ela aqueça. Aí, galera, vamos pegar aqui e tirar então. Eu tenho que esquentar, porque tem uma fita dupla face que é bem dura nisso aqui. Aí eu pego aqui uma espátula e forço. Acho que eu não preciso nem falar, né? Que quando eu abrir a memória, a garantia dela vai pro saco, né? Então, não façam isso em casa, a não ser que você não dê bola pra garantia das suas memórias. Essa aqui que eu tô tirando é DDR5, tá? Olha só. Ó, galera, a gente tem essa fita dupla face e essa chapinha, né? É uma chapinha de alumínio isso aqui. Nem é muito larga. No caso dessa DDR5 aqui, isso até é um fator para considerar, né? Se é um metal meio fino demais, não tem tanta massa, a função de dissipação, ou ao menos a densidade menor do material, não ajuda tanto assim, né? Não chega a afetar tanto na refrigeração. Eu acredito nisso. Tem essa fita dupla face, né? Essa fita dupla face aqui tem que atuar que nem um thermal pad também, para dar condutividade térmica. E daí aqui, ó, a gente tem o módulo DDR5. E no caso da DDR5, a gente vai ter um ponto de captura a mais do que a memória DDR4, que é o quê? A memória DDR5 tem o controlador de tensão inclusa no próprio módulo aqui, ó. Tem esse outro thermal pad aqui que também estava em contato com o dissipador, que é justamente essa região aqui, né? Esses componentes aqui. Então, nesse caso da DDR5, a gente vai fazer dois pontos de medição. No chip de memória e também aqui no CI PMIC, que é o regulador de tensão. É um ponto a mais, é uma fonte de calor a mais que tem, né? Agora eu vou abrir a DDR4, tá? Porque dá pra mim não derreter o plástico do RGB. Foi bem mais fácil tirar isso aqui. Olha aí, galera. Vendo o plástico aqui, né? Que passa a luz do RGB e os chips de memória. Aqui da DDR4, ela não tem o setor aqui, ó. Não existe esse regulador de tensão nela. Isso tá na placa-mãe da tecnologia DDR4, né? Então tá aqui, a gente já tem acesso aos chips de memória. Do outro lado da memória, que tem dissipador também, não tem chip, tá? É só o PCB liso. As duas, a DDR5 e essa DDR4. Só tem chip desse lado aqui.
Então é esse lado que eu vou abrir. Aqui tá o dissipador, ó, também com a fita dupla face e um thermal pad. Esse dissipador aqui, ele já é um pouco mais largo, tá? Essa memória. Vai ter uma espessura maior do que dessa aqui. Vocês vão dar pra ver no vídeo aqui, ó. Nesse take que eu tô fazendo pra vocês aí. Vamos ver se esse dissipador mais largo vai influenciar, né? Então é isso, galera. Tá pronto aqui. Podemos ir pra bancada para fazer os testes. Então, galera, tô com os resultados aqui, tá? E antes da gente ver o resultado do teste, eu tenho que falar do patrocinador desse vídeo, que é o Kabum. Nesse mês de novembro, galera, além da gente ter a Black Friday, tá sendo novembro ninja no Kabum. Tem promoção de até 66% de desconto em vários produtos do site. E olha só, aproveita para aproveitar também a promoção Super Máquina do Kabum, que é o projeto de sorteio anual que o Kabum faz. E esse ano tá tendo um Super PCzão como de costume, só que tem um ponto que é fora da curva, que é junto do Super PC, é um Tesla. Sim, é o carro Tesla. Compras acima de R$200 garantem um cupom nesse sorteio, faz tua compra, aproveita o Novembro Ninja, baixa o preço e ainda concorre com um Tesla e um PC Gamer Super Ultra Mega Hiper. Então fica ligeiro e aproveita, primeiro link aqui embaixo na descrição, Novembro Ninja do Kabum. Vamos lá, explicando para vocês como é que foi feito esse teste, tá? Foram feitos testes com duração de 30 minutos, meia hora, e foram 4 testes. 2 testes de memória DDR4 e DDR5, invertido, assim, sem o dissipador. Utilizando os materiais câmera térmica para verificar a temperatura em cima aqui do chip e um thermopar também, ou seja, tinha a presença de um sensor colado aqui em cima do chip. O teste de estresse utilizado foi do AIDA64 Extreme programa, o teste de estresse de memória, onde a memória fica lá em 90% de uso, estressando sempre. Duração de 30 minutos do teste. A bancada de teste com a DDR5 foi o i9, processador i9, acho que não tem muita importância a bancada em si. As memórias operaram nas frequências de 5.200 MHz a DDR5 e 4.800 MHz a DDR4. Até quase parecidas as frequências, né? Então rodou meia hora, a gente capturou no período final desse teste a temperatura que estava e depois mais outros 2 testes, recolocando os dissipadores. E aí também com o thermopar, o sensor térmico colado na memória e com a câmera térmica para ver a temperatura. O sensor térmico, né? A visão térmica. Lembrando que na DDR5 foi feita a medição em cima do chip da memória e também no CI PMIC do VRM que está embutido aqui nessa memória, tá? Então vamos lá, galera. Olha só. Nos dados da memória DDR5, temperatura no chip de memória da DDR5 com dissipador. A medição no thermopar foi de 50,4 graus Celsius. A câmera térmica registrou 50,8 graus Celsius. Temperatura ambiente no momento do teste, 28,8 graus Celsius. Essas temperaturas são em cima do chip de memória, tá? Mas a gente tem também a questão do chip PMIC do VRM. Vamos lá, ainda com o dissipador, a temperatura em VRM foi no thermopar, contato direto, 51,3 graus Celsius, então mais quente do que no chip, e na câmera térmica foi registrado 54,2 graus Celsius, também relativamente mais quente, né? Ok, e agora na hora da verdade mesmo, tá? Sem o dissipador. Sem o dissipador, o chip de memória DDR5 chegou no thermopar a 54,5 graus Celsius. Na câmera térmica foi registrado 53,2 graus Celsius. No VRM sem o dissipador, temperatura no thermopar foi de 56,2 graus Celsius e na câmera térmica bateu 60 graus Celsius. Realmente uma diferença bem considerável entre cada caso, né? Agora, nos casos de memória DDR4 no chip de memória com dissipador, o thermopar registrou 50,9 graus Celsius e na câmera térmica a gente teve 51,9 graus Celsius. Agora, sem o dissipador, no chip de memória a temperatura foi de 55,7 graus Celsius e na câmera térmica foi 56,7 graus Celsius. Aumentou na média, eu vou colocar aí 5 graus Celsius. Sem o dissipador, né? Na DDR5 já foi uma diferença de 4 graus Celsius, 3 a 4 graus Celsius com e sem dissipador, né? Que aumentou a temperatura em 3, 4 graus Celsius. No VRM ficou circulando de 5 a mais 6 graus Celsius de temperatura. Sofreu mais. E esses aí foram os resultados, galera, que a gente teve. Lembrando que esse aqui é um teste empírico, observando, visualizando e coletando esses dados. Não chega a ser um teste científico. Dando uma pincelada de leve aqui da minha parte, o que eu achei, né? Lembrando que a gente fez a captura em cima do dissipador, né? Então já deixa de pegar a temperatura reta lá no chip, que no uso com o dissipador, a memória, o chip, ele vai estar sempre mais quente que o dissipador em si, né? Então a gente pegou essas diferenças na extremidade do dissipador. A diferença de temperatura efetiva no chip nesse momento, talvez não seja nesse nível de 5 a 4 graus Celsius de diferença como a gente capturou aqui. Então com isso, galera, eu acabo achando que o dissipador na memória... Bem, vou dar um outro exemplo. Eu recebi memória de
DDR5 de 6.200 MHz. E essa memória nem dissipador tem. E é uma frequência maior do que essa Kingston aqui. E é mais rápida, tem 1000 MHz a mais de frequência. Se é uma memória tão rápida e se ela fosse esquentar demais no modo de operação, ela deveria ter realmente esse dissipador. Mas parece que não é algo tão fatal assim não ter o dissipador na memória. Parece que não é um diferencial tão gigante assim. Eu acho que o apelo estético acaba sendo muito maior. E na minha experiência de dia a dia com as peças que eu tenho aqui, seja DDR3, DDR2, DDR4 ou DDR5, já me estragou na mesma quantidade. Memória RAM com dissipador igual a sem dissipador. Se esse pudesse ser um fator em que a memória sem dissipador tem uma vida útil menor. Na minha percepção empírica de dia a dia, trocando e usando muita coisa, tá bem parelho o negócio. Esse dissipador na memória não me parece ser um grande divisor de águas. Não dá tanta diferença assim. E com isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta aí à nossa turma de Informática para mais experiências empíricas assim, ó, testando as peças. Se inscreve aí, se junta à nossa turma. Fechou? Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Obrigado pela força. Valeu!